Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, né? Tá tudo em paz. Nós vamos continuar com o nosso estudo bíblico. Nós tínhamos estudado as 7 igrejas da Ásia, agora nós vamos estudar os 7 seres, estudando em Apocalipse. Vamos fazer uma oração, pedir a presença de Deus para nós fazer a leitura. Com isso, vocês vão pegar na Bíblia os papel, caneta para fazer passagem de Bíblia. Querido e bom Pai que está no céu, te agradecemos a oportunidade que nos dá nesse seu santo dia, nós poder ouvir a tua voz através do estudo da Santa Escritura. O Senhor vem fazer presente com os seus santos anjos, Espírito Santo, para nos ensinar. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Aqui é o 7 selo, e que nós vamos estudar agora. João teve um privilégio. João é discípulo de Jesus, ele andou com Jesus. João foi um testemunha, que Jesus falou, vocês são a minha testemunha. E hoje, como nós somos a testemunha de Jesus através do estudo das Escrituras, nós passamos para as outras pessoas, igual vocês estão estudando, igual nós vamos aprendendo junto. Jesus quer que nós falamos daquilo que ele deixou escrito para nós aprender, sendo testemunha dele. E João teve esse privilégio, ele andou com Jesus, ele viu o trono de Deus. E aqui agora vocês abrem a Bíblia de vocês, em Apocalipse 5, versículo 1, para nós estudar. Mas ela fala assim, que viu João, o revelador, a mão direita do que se assentava no trono. O que João viu? João viu alguma coisa, então o céu abriu para ele e João viu. Ele falou assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Antigamente não existia igual a hoje, você diz folhar. Era o tipo de um rolo, essas bobinas que você coloca em máquina. E João viu que ele era escrito tanto de um lado como do outro, ele viu selado, mas estava na mão de um que estava sentado no trono. E João agora ele fica meio preocupado, falando, que fez o cordeiro com esse livro? Ele fala assim, veio pois na mão o livro direita daquele que estava sentado no trono. Apocalipse 5:7. Quem estava sentado no trono? Deus, o Pai, estava sentado ali no trono, e João viu esse livro na mão de Deus. E aí fala assim, porque foi Cristo declarado digno de abrir os selos. Então João viu, e não tinha outra pessoa para abrir, foi Jesus. Ele foi o Cristo que foi declarado que ele podia abrir esse selo, esses rolos. Ele fala assim, agora você vem Apocalipse 5:9. Entoava novo canto, dizendo, digo és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Por que então que Cristo era o digno? Porque aquele que foi morto e com o sangue dele, ele comprou para Deus o povo, pagou o pecado da nação, de todas as nações, para poder um dia estar com ele no céu. Então ele era digno de abrir, porque ele foi o que comprou. Aí você vai ainda Apocalipse 6:1 e 2, que foi visto ao se abrir o primeiro selo. Então agora Jesus pega o livro e vai abrir o primeiro. Então vai desenrolando, e ele fala assim, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e lhe saiu vencedor para vencer. Então agora ele abre e aparece a imagem, um símbolo de um cavalo branco, e o seu cavaleiro com a veste branca, pureza, com a coroa e espada, saiu para vencer e foi vencedor. E esse cavaleiro era Jesus, vencendo tudo, né? Assim. E o número 7 nas Escrituras denota cumprimentos ou perfeição. Os 7 selos compreende toda uma série de acontecimentos que é narrada na história da igreja desde o começo
da era cristã até a segunda vinda de Cristo. O cavalo branco com o seu cavaleiro, saindo vitorioso, apropriadamente representa a primeira igreja cristã na sua pureza, indo a todo o mundo com a mensagem do Evangelho da salvação. Aqui foi então a primeira, aqui fala que foi a primeira igreja na pureza. O povo ainda não tinha se contaminado com as coisas. Então, a pureza da igreja. E ele continua falando que surgiu ao abrir o segundo selo. Então, agora, ao abrir o segundo selo, Jesus vai desenrolando e aparece que, quando abriu o segundo selo, saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado a tirar paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dado uma grande espada, Apocalipse 6, 3 e 4. Agora esse símbolo aparece então outro ser para tirar a paz da terra, né? Como a brancura do primeiro cavalo revelado, a pureza do evangelho que saiu o cavaleiro propagando, assim a cor do segundo animal deve mostrar que a corrupção se deveria manifestar ao tempo que este símbolo aplica-se à verdade que tal está nas coisas sucedeu à igreja em Roma. Então ali ele começa a mostrar aí, falando do século II, né? Em sua história a igreja o cristianismo começou então a vestir-se da roupagem do paganismo e o semente de muitos erros que posteriormente invadiram a igreja tão completamente variável. E a beleza desvaneceram, a glória tomava já a raiz. O mundanismo entrava na igreja, procurando aliança do poder dos séculos. Dificuldade, perturbações foram resultado desse período. Se estendeu do fim do primeiro século ao tempo de Constantino, quando se afundou completamente a união entre a igreja e Estado. Aqui então agora nós vejamos aqui uma reunião de igreja e Estado. E o paganismo entrou. Aí vocês podem procurar para mim agora assim, por que o paganismo? Vamos trazer para os nossos dias hoje. Todo mundo aceita a palavra de Deus, aceita o que está na Escritura ou não? É mais fácil hoje o povo aceitar o que o mundo oferece, que acha que para você se tornar, ir na igreja, tornar um cristão, ir nas igrejas, é complicado. E quanto a o que o mundo oferece, parece que é mais liberdade. Então, o que acontece? Muitos vão na igreja, às vezes nem se presta atenção no que um padre, um bispo ou um pastor, qualquer igreja, eu não estou falando, não vou falar igreja, todas as igrejas, e sai dali para ir aonde? Já ir para um bar, para bebediça, para festa e tudo. É nesse sentido que a corrupção entrou o paganismo dentro da igreja, que o povo não estava preocupado em aprender o que Deus quer que aprenda. Ele ia ali, mas não prestava muita atenção, e já fez muito assim, então entrou nessa hierarquia. Qual era a cor do símbolo do terceiro selo? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Apocalipse 6, 5. Então abriu o terceiro selo que foi aberto, ele viu um cavalo preto, tá vendo? Para cada símbolo vai mudando a cor do animal. E agora com o que? Uma balança na mão. O cavalo preto, muito bem representado, a escuridão espiritual, a característica da igreja do tempo de Constantino até estabelecimento do
supremacia da igreja, as condições perante no quarto século. Aqui então nós vemos um cavalo preto e uma balança para pesar, e ele saiu para pesar. Então nós vemos aí os acontecimentos, né? Diz, o cristianismo tornaram-se popular uma longa proporção, talvez a grande maioria dos que aceitava apenas tomava o nome recebido, rito do batismo, conformava-se com algumas características externas da igreja, enquanto no coração e no caráter moral era tão pagão quanto antes, comum dilúvio e o erro e a corrupção invadia as igrejas. Então, muitas vezes, ele recebia o batismo, a pregação do evangelho, o que era escrito, mas não guardava, se tornava uma corrupção dentro do coração. Por isso que no estudo da sétima igreja eu falei que Jesus estava na porta e bate, a porta do coração. Se nós não deixar ele entrar dentro do nosso coração, morar conosco, dentro da nossa mente, é uma passagem como um vento, soprou e foi embora, a corrupção. Não adiantava ser batizado, não adiantava daqui dali, porque não guardava dentro dos seus corações. Se nós não guardar a palavra de Deus dentro dos nossos corações, ela é como um vento que passou soprando e a brisa foi e ficou vazio. A corrupção está por aí. Qual era a cor e o caráter do quarto animal? O quarto animal, ele deveria ter uma cor também. Primeiro branco, vermelho, preto e agora o quarto. O quarto animal também tinha uma cor. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, eis um cavalo amarelo, e a seu cavaleiro sendo este chamado Morte. O inferno estava seguindo e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com mortandade por meio das feras da terra. Então, com a cor não natural num cavalo original do sentido, né, da cor parda, um sentido, uma cor parda, cavalo amarelo. Quando a gente vê uma cor parda, fala, nossa, está muito parda isso, será que está sofrendo alguma coisa? Por que está essa cor? Então esse cavalo, a cor dele parda, né, uma cor esquisita, amarela, que você vê nas flores crescendo. O símbolo evidentemente se refere à obra da perseguição, à matança afundada pela igreja, o povo de Deus, o tempo decorrido entre o começo da supremacia, e ali nós podemos ver essa corrida aí, o tempo em que os formadores começaram a expor o verdadeiro caráter, sendo distinto a obra da destruição. Então, quando teve ali uma perseguição, ali uma mortanada dali assim, começaram então a seguir a igreja. A igreja foi perseguida no período, né? E o povo ali passou aqui. Então, por isso que parece a cor parda. A cor parda significa a morte, a perseguição. Então, o que nós podemos aprender aqui com a bênção do Papai do Céu é nós aprender a palavra de Deus e compreender. A gente pode falar assim, mas aquilo foi lá onde? Lá no século, lá no começo do século. Mas se nós dar uma parada hoje e ver o que está acontecendo nos nossos dias também. O mundo angustiado, o mundo em desespero, fome, doenças, guerras. Aí fala, mas qual é a perseguição? Nós não vemos uma perseguição de uma nação sobre outra, né? Tudo isso acontece porque está dentro da Escritura. Jesus já deixou com advertência, né? E ele fala, eis que estou à porta e bato.
No mundo passará por aflição, mas tenha fé, calma, eu venci e você vence. Então, nós precisamos ter muita fé, muita oração, confiar nele, segurar na mão, através da guiação do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos compreender por que aconteceu isso no passado, por que está acontecendo agora. Por que aconteceu? Uma das coisas assim, rejeitou o Criador. Por que está acontecendo muito? Rejeição do Criador. O homem, tendo poder na mão, ele acha que ele é maior do que Deus, e não é. Então, que Deus nos dá sabedoria dos altos céus para compreender o que Ele quer que nós aprendamos. E João teve um privilégio, quando ele viu o trono aberto, que ele fala, vi, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Olha que privilégio o apóstolo viu, o céu aberto e Deus sentado no trono, e Jesus pegando esse selo, esse rolo de selo, e abrindo e desenrolando e explicando para João o que significava, o que estava acontecendo. Que Deus nos dá sabedoria no correr do estudo desses 7 selos. Nós podemos aprender um pouquinho daquilo que Deus quer que nós aprendamos. Até o próximo estudo e fica com Deus.